Boa noite. Eu marquei para 7h15, estou entrando um pouquinho antes. Nós vamos dar seguimento ao artigo 37, né? E eu tenho algumas ressalvas a fazer, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o disponível para mim. Está aqui. O parágrafo 1º do artigo 37, né? O que acontece? A gente parou nos incisos e agora tem uma série de parágrafos, né? Eu vou avisando antes que vai chegar um momento, que se eu não me engano, é perto do parágrafo, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do 10º até o parágrafo 16, eu vou pular, porque é a parte que trata da Previdência. E envolve todos aqueles regramentos de reforma da Previdência que ocorreu em 2019, aquela reforma que foi um verdadeiro caos, né? Não a reforma em si, ela tinha que ser feita, mas houve muita reclamação, né, por parte da opinião pública. E não é por isso que eu vou pular, não. Eu vou pular porque eu considero que, no momento, até segunda ordem, eu acho que o custo-benefício de estudar essa parte previdenciária ele é pequeno. A depender depois, né, conforme sair o edital, se eu julgar que vale a pena estudar esses parágrafos, né, a partir do 10º até o 16, aí nós vamos realmente tratar disso, certo? Então, eu entrei um pouco antes para fazer esses avisos. Quem perder esse aviso vai poder assistir depois, né, offline. Offline não, assistir já gravado, né? Porque a parte da Previdência é muito truncada, ela é complicada, ela já sempre foi, entendeu? Não é por causa da reforma, não, ela sempre foi complicada, e o custo-benefício por uma prova para técnico é pequeno. Mas, a depender de como vier o edital, né, o problema é que a gente ainda não tem o edital, é possível que ele saia na sexta-feira, aí a gente faça aí um ajuste, né? E aí eu passo a abordar o parágrafo 10º do artigo 37 até o 16, que tratam da parte de previdência. Por enquanto, eu julgo que é menos importante, então eu vou pular do 10º ao parágrafo 16 e vou direto para o 38, que eu considero assuntos mais importantes, muito mais possíveis de cair em prova, né? Eu vou esperar mais um pouquinho para dar 7h15, falta 1 minuto, né? Para cumprir aqui com o horário, enfim, eu entrei um pouco antes para fazer essas ressalvas aí. Quem não pegar, vai pegar depois. A gente já está transmitindo, mas eu vou aguardar só mais um pouquinho, questão de segundos, né? E nós vamos para o parágrafo 1º, né? Eu vou falar um pouquinho, mas vou repetir depois, né? Que é muito importante, né? Que diz respeito ao princípio da impessoalidade, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse parágrafo ele é fundamental, ele cai muito em prova, ele é recortado, ele é uma parte dele, ele é usado numa questão casuística, dando um exemplo do vereador fulano de tal, que colocou lá
placa de propaganda o nome dele, o nome da esposa, dos filhos, agradecendo a população, ou seja, ele estava se promovendo pessoalmente, então ele está descumprindo o princípio da impessoalidade. Isso é só um exemplo cai muito, tá? Quem tem material aí com questões comentadas vai poder constatar isso que eu estou falando. É grande a quantidade. Agora sim deu 7h15, né? Engraçado que o chat não está conectado. Não sei por quê. Mas parece que agora sim está ao vivo. Vamos ver. Deixa eu fazer um teste aqui de novo. Só escrever chat. Estou fazendo isso porque ontem, se eu não me engano, alguém entrou em contato comigo. Eu peço desculpas por não ter respondido. Foi porque eu nem vi mesmo, entendeu? Chega a ser um pouco de falta de educação, né? A pessoa aparece ali, dá um alô, e você sequer se dá conta disso, né? Não responde. Mas eu vou tentar ficar atento agora. E se alguém, por acaso, entrar em contato comigo no chat, pelo chat, se isso for possível, né? Está dizendo aqui que não é possível, mas pode ser que seja uma mensagem anterior. Agora parece que o chat está ao vivo e eu botei um modelo de restrição a cada 7 segundos. Poderia botar de 1 segundo, não tem problema nenhum a pessoa mandar mensagem, desde que não seja nada impertinente, né? Que não tenha nada a ver com o assunto. Mas dá um alô e tá beleza. Ou fazer perguntas, né? Então vamos voltar lá. O parágrafo 1º do artigo 37, né? A gente vinha falando, tratando de toda, né, a parte do serviço público, do funcionalismo público, e etc., e de todos os seus regrativos constitucionais, né, que constam do artigo 37. Então vamos lá, voltar ao parágrafo 1º para quem não pegou, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, pode haver uma promoção do governo do Estado lá, com brasão, da prefeitura ou da União, não tem problema. O que não pode é botar lá essa obra, fulano de tal, vereador agradece a todos pelo apoio e atribuindo, de alguma maneira, né, sendo pessoal de alguma maneira e caracterizando uma promoção daquele político, de um governador, de um deputado, de seja lá quem for. Não podem constar, só informações de orientação social e de caráter educativo. No parágrafo 2º, né, para a gente não perder tempo, a não observância dos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. O inciso 2 e 3 eu fui buscar lá, né? A gente falou sobre eles na última transmissão sobre o artigo 37, e o inciso 2 diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, o parágrafo 2º trata da não observância desse inciso 2º. E do terceiro, que é o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Caso isso não seja cumprido, né, a autoridade que não observar esses artigos, né, além disso implicar a nulidade do ato, né, um ato de nomeação, por exemplo, de alguém que não passou pelo crivo do concurso público e não é um comissionado, né, pode gerar também a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Aí nós teríamos uma lei, temos, né, uma lei que vai tratar disso, do descumprimento do inciso 2º e 3º do artigo 37. No parágrafo 3º, seguindo, né, a lei disciplinará as formas de participação do usuário
na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, né? Aí a gente vai lembrar daquelas participações, né, como direito de petição, obtenção de certidões, e no inciso 1º desse parágrafo 3º, as reclamações relativas às prestações dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Então, a lei disciplinará como o cidadão vai poder participar para reclamar da má atuação da administração direta ou indireta, né? Com relação a serviços públicos em geral, a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços, certo? É o direito que o cidadão tem de fiscalizar os serviços públicos, né, que são pagos, né, financiados com o próprio dinheiro do contribuinte, né? No inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º da Constituição, inciso 10º e inciso 23. Provavelmente está tratando aí do direito de petição, obtenção de certidões, e dentre outros, né? Terei que voltar lá no artigo 5º para buscar. Volte você na sua Constituição, dê uma olhada lá, tá? Esse inciso 2º trata disso. No inciso 3º também, né? Deve-se sempre estar atento à disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, esses 3 incisos, né, baseados nesse parágrafo 3º, visam a fiscalização do cidadão sobre os serviços públicos e sobre os agentes públicos também, né? Basicamente é disso que se trata. É o direito do cidadão exercer, né? É a cidadania, né? Exercer a fiscalização sobre os atos públicos e sobre os atos praticados pelos agentes públicos. No parágrafo 4º, né, nessa mesma esteira, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Lembre-se sempre, suspensão, nunca cassação. Tá? Isso é comum, ser pegadinha de prova. A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, né, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso, né, forma e gradação previstas em lei, estão previstas na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, essa lei, que nós vamos estudar em momento oportuno, vai regular essa suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento erário, né, sem prejuízo da ação penal cabível, porque ali é uma ação civil, certo? Administrativa, melhor dizendo, e ela pode também, o cara que descumpre ali, ele pode também estar incorrendo em crimes, e aí ele vai se ver com a justiça, né, no caso de uma possível ação penal, que pode ser cumulada com essa ação administrativa civil, né? No parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a prescrição diz respeito à segurança jurídica, né? Então, a lei vai ter que estabelecer em quanto tempo prescreve, né, um ilícito praticado por um agente, sendo ele servidor ou não, um particular em colaboração, uma empresa que está prestando serviço ao Estado, né? Embora eles tenham que ser punidos e tenham que ressarcir o erário, de acordo com os prejuízos que eles causem, né, por ações de ressarcimento, que podem vir via ação de regresso, etc., institutos do direito administrativo que nós veremos em direito administrativo muito em breve, depois que passarmos pelos princípios, é a responsabilização objetiva do Estado, né? A lei vai estabelecer prazos de prescrição, para que também o cara não... passou 20 anos, aí vão lá acusar o cara
de um ato que ele cometeu 20 anos antes, pode ser que não seja razoável, que descumpra, entre em choque com o princípio da segurança jurídica, né? Do direito adquirido, do ato jurídico perfeito da coisa julgada. Né? Pode ser que passe-se tempo demais para julgar aquele agente, aí ele fique livre daquelas acusações. É disso que trata a prescrição, né? Na forma da lei. A lei vai tratar disso. Parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição, estou repetindo. Parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Isso trata-se, sim, agora sim, da responsabilidade objetiva do Estado. Então, vou dar um exemplo. Uma prestadora uma concessionária, certo? Que está prestando serviço de iluminação pública, de eletricidade, né? Uma espécie aí de Light, ou outra Alca, né? Tem uma dessas aí, ampla, melhor dizendo, no estado do Rio e muitas em outros estados, né? Elas têm a concessão da energia elétrica, da prestação de serviço de energia elétrica. E aí elas cometem lá um grande erro, e esse erro causa prejuízo a diversos comerciantes, queima freezer, queima outros equipamentos, prejudica os serviços, causa uma série de prejuízos. Eles não vão processar, no primeiro momento, a empresa que causou aquele dano. Eles vão processar o Estado, que fez o contrato com a empresa, certo? O contrato de concessão. E aí o Estado vai ter que ressarcir esse particular e, ato contínuo, ele vai entrar com uma chamada ação de regresso contra a concessionária, que foi quem realmente causou o dano, certo? Só que isso se chama responsabilidade objetiva do Estado. No primeiro momento, não interessa quem causou. Como é um serviço público, o Estado ele é responsabilizado primeiramente. Na sequência, ele entra com a ação de regresso contra o agente que realmente, né, por dolo ou culpa, causou um prejuízo aos particulares, ao cidadão em geral. No parágrafo 7º, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas, ou seja, determinados cargos, como, por exemplo, um auditor fiscal, eles têm acesso a informações privilegiadas. E outros cargos, né, a informações sensíveis. E haverá requisitos diferenciados. Por exemplo, o cara, para trabalhar no Banco Central, ele vai passar, além de ter que passar no concurso e num curso de formação, ele passa por uma investigação de vida pregressa. Então, se esse cara já respondeu por um processo penal, por exemplo, seja ele qual for, existe grandes chances dele ter negado a sua nomeação, certo? Ele vai ser convocado, ao ser convocado, ele vai ter que entregar toda a documentação, mas aí o órgão lá competente do Banco Central ou de outro órgão que tenha informações relevantes que são sensíveis e privilegiadas, né? Um determinado ministério, Ministério da Defesa, entendeu? Eles vão fazer uma investigação, né? Vão olhar a capivara do sujeito mesmo, vão ver se o cara tem ficha limpa, se o cara nunca foi processado, ou se ele nunca cometeu, ainda que na esfera civil, entendeu? Foi processado, mas foi inocentado na esfera civil por atentado ao pudor. Então, esse cara não, sabe, é um juízo de valor, mas, pensando bem, ele não é um cara que se adequa a ocupar aquele determinado cargo. Ou o cara foi inocentado de uma acusação de extorsão, entendeu? Ele foi julgado por extorsão, foi inocentado no final. Mas só o fato dele ter sido envolvido num processo penal dessa natureza pode ser um indicativo de que ele não é um cara apropriado para ocupar aquele determinado cargo, certo?
Então, esses requisitos e restrições são para ocupantes de cargo da administração direta e indireta que possibilitem ao agente, ao tomar posse, ter acesso a informações privilegiadas. Se é um cara suspeito, já esteve envolvido em processo penal, já foi preso, ainda que tenha sido solto depois, enfim, se envolveu aí em escândalos, entendeu? Mesmo que não tenha cometido crime, esse cara provavelmente será carta fora do baralho ao passar pela investigação de vida pregressa feita por esses órgãos. É disso que trata esse artigo. O artigo 8º diz o seguinte, ele é bem importante também, tá, esse artigo, e a gente vai tratar muito dele no direito administrativo. Artigo 8º diz o seguinte, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo, o contrato, a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade que fizer esse contrato, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, e terceiro, a remuneração do pessoal. Esse tipo de contrato é chamado contrato de gestão. E, por exemplo, uma autarquia ou um outro órgão que faz esse contrato de gestão com a administração pública, ele passa a ser chamado de agência executiva, ele ganha esse status. Então, é uma autarquia comum e, de repente, ela ascende à categoria de agência executiva. Então, ela vai ter uma série de privilégios, uma série de facilidades, mas também uma série de responsabilidades enquanto viger esse contrato. Tem lá no inciso 1 prazo de duração. Não é um contrato por tempo indeterminado. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidades, ou seja, para se tornar uma agência executiva, o órgão, a autarquia ou uma fundação, um outro órgão qualquer, vai ter que cumprir uma série de requisitos, não é fácil, tá? Para atingir esse status. Ao atingir esse status, é possível que ele tenha um repasse maior de verbas, um apoio maior, um suporte maior do respectivo governo, Pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, E provavelmente tem o inciso 3º que fala da remuneração do pessoal. É possível que o funcionário de uma agência executiva passe a receber uma determinada gratificação por estar numa agência executiva. Então, tudo isso vai envolver uma série de critérios que vão estar previstos em contrato. Não é uma coisa muito simples, nem muito fácil de se conseguir. Nós temos agências executivas, mas agora eu simplesmente não me recordo de nenhum, mas há. Dá aí um Google, exemplos de agências executivas que você vai achar várias aí, que eram autarquias ou fundações e se tornaram agências executivas por tempo determinado, tá? Podendo talvez ser renovado o contrato. Esse detalhe realmente eu não sei e também não vai cair em prova. Parágrafo 9º, o dispositivo no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Inciso 11. Vamos voltar nele? Porque eu confesso que eu não me recordo agora do que trata esse inciso. Mas vamos aqui, a gente está no 22, a gente passou por ele. E temos aqui o inciso 11. Só mais um momento. Bom, o inciso 11 é o inciso que trata da remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. É aquele inciso gigante que eu falei na última transmissão, que trata de limites, de pagamento, de subsídio para funcionários públicos, tendo o STF como teto, tendo o prefeito, no âmbito dos municípios,
e por aí vai. Os desembargadores de justiça limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do STF. Esse inciso, né? Agora vamos tentar traçar a correlação, que realmente eu de primeira aqui não entendi, não me lembrava mais desse dispositivo, né? Então, enfim, o dispositivo 11, né? Ele aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Pronto, lembrei. Eu dei o exemplo na última transmissão de que, por exemplo, um funcionário do BNDES pode ganhar mais do que um ministro do STF. Ele não está sujeito àquele teto. E nenhum servidor, empregado público, melhor dizendo, de empresa pública ou sociedade de economia mista que seja independente. Porém, o parágrafo 9º, quando ele fala do inciso 11, ele está falando das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, ele só vale para aquele inciso todo lá que a gente viu na última transmissão de limite de remuneração no funcionalismo público, limitado aos ministros do STF, ele só se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, no âmbito da União, estados, DF, municípios, que forem dependentes. São aquelas que recebem dinheiro público para custeio de pessoal ou para custeio de despesas em geral. Não é o caso do BNDES, não é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, entendeu? Não é o caso da Caixa Econômica Federal, mas há sociedades de economia mista e empresas públicas que recebem, então elas são chamadas dependentes, elas são controladas e dependentes. Essas empresas estão sujeitas àquele limite. As que eu mencionei, não. No inciso 10º é onde começa a parte da Previdência, e eu decidi pular diretamente para o artigo 38, certo? Como nós já estamos aí com 27 minutos, eu vou parar no artigo 38, vou corrigir lá a legenda e vou encerrar por aqui, certo? Se eu não seguir hoje com o artigo 38 no próximo vídeo, eu seguirei amanhã para depois voltar em direito administrativo, enfim. Estou tocando aí trabalho de formiguinha, pegando um pouquinho de cada vez, mas estou tentando não deixar os vídeos longos. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Tenham aí uma boa noite. A gente se vê daqui a pouco ou amanhã, ok? Forte abraço.